TV Artilheiro. Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Boa noite. Vanderlei, hoje era o primeiro jogo, né, desses confrontos contra o Fortaleza, desses 3 confrontos. O Corinthians sai perdendo esse primeiro confronto. Eu queria que você falasse do planejamento, né? Porque foi uma surpresa para a gente, para a torcida. Alguns jogadores que não vieram, Renato Augusto, o Fagner, existia essa expectativa que eles viessem para cá. Então, queria que você explicasse esse planejamento, como que, se pudesse explicar, né, como que vai ser daqui para frente. E também o esquema também com 3 zagueiros, que foi uma novidade. Os jogadores que não estavam sendo relacionados, o Cantilho, o Pedro, que jogou e fez gol. Se pudesse fazer um apanhado geral dessa explicação, desse planejamento, das decisões que você tomou para essa partida de hoje. Ok. O Pedro mereceu voltar ao time, porque ele tem se empenhado bastante e eu precisava de ter mais um jogador jogando por dentro ali. Já dei muita chance para o Felipe jogou, eu precisava ter mais um jogador jogando por dentro ali, que tivesse uma característica de velocidade para o jogo de hoje. Tenho que dar as explicações, claro, mas também deveria ter um pouquinho mais de busca de informação, também acho. Não é só ter que chegar aqui, ter que dar informação. Nós sentamos e planejamos a data FIFA e planejamos algumas outras situações que umas aconteceram de ontem para hoje e outras que nós fizemos naturalmente. O Fábio vem de lesão. O Fagner vem de lesão. Então nós demos mais tempo para ele poder recuperar, para entrar realmente em forma. O Renato vem há algum tempo sem a condição física ideal. Então a gente precisa do Renato mais inteiro para os jogos mais importantes de nós, jogos decisivos. Então o Renato não veio por causa disso. O Fábio teve uma lordose no jogo passado, nós tivemos que pegar um voo e são 38 anos, então ele teve que ficar lá. Tá? O Matias, nós tentamos trazer o Matias antes para poder chegar em tempo como chegou o Bruno, mas o Matias não tinha, por causa da logística, não tinha como ele chegar. Né? Já é o quarto que eu falei, né? O Maicon tomou cartão, né? O Fausto Vera tem uma lesão. Uma lesão. Então, se você vai ver, as explicações estão sendo dadas para vocês aqui. Né? Foram 6 jogadores que não puderam vir para cá para jogar um jogo importante para nós. Né? E nós sabíamos que isso podia acontecer. A opção de 3 zagueiros é a mesma que eu optei contra o Atlético Mineiro, numa 2-0 para o Atlético, num jogo de 8ª de final, parece, da Copa do Brasil, não sei se era 8ª, se era 4ª de final. A mesma opção que eu tive de colocar isso. Por quê? Porque até depois eu troquei, em função de eu colocar mais um jogador de lado, que eles começaram a puxar muito para o lado, eu queria dar mais um pouco de velocidade para lá, botei o Pedro para a direita, o Hélio pela esquerda, porque o Bidu é um jogador que jogou a vida toda dele com 3 zagueiros, eu não tinha o Fábio Santos, então eu coloquei um terceiro zagueiro para proteger tanto o Léo Maná como o Bidu, então é normal isso, eu não vejo nenhuma coisa assim que seja espantosa. A derrota não pode chegar e dizer assim, não, você fez errado, fez certo. Você faz aquilo que você entende da característica de cada jogador. Então, por isso que eu fiz 3 zagueiros. O Lucas Veríssimo não jogou. Porque eu sou doido? Informação que vocês deveriam buscar, com todo respeito, tá certo? O Lucas não jogou porque ele tinha um problema na panturrilha, que já estava recuperado, e surgiu com o problema do joelho, que ele já tinha lá de Portugal. E ele fez uma preparação muito boa para voltar a jogar aqui. O pessoal cobrava dele toda hora, eu falando que ele vinha de um problema lá, que ele tinha uma lesão, se recuperou, precisava ter um treinamento melhor para dar qualidade para ele sustentar. Ele jogou jogos maravilhosos quando entrou. Só que de lá para cá, desse último jogo para cá, ele sentiu um desconforto, a panturrilha inchou, aí desinchou e ele ficou com uma sobrecarga no joelho. Por que eu vou colocar o Gil? Tem um problema no tornozelo, o Gil vai pau para qualquer obra, né? E o Lucas Veríssimo, os 2 juntos, e de repente eu perco os 2 jogadores por uma sequência que nós estamos para frente de jogos decisivos. Então, a minha pensamento moderado, conversador, eu cheguei, não, entra um e o outro fica no banco. Quem é que vai poder? Então vai o Gil e o Lucas fica no banco. Vai entrar se for necessário, porque é emergência. Foi por isso que o Lucas não jogou. Porque jogar o que ele jogou, depois de eu preparar ele quase 3 semanas para começar a jogar e eu não colocar ele pro jogo, vocês vão me chamar de doido. Se eu não coloquei é porque teve alguma coisa muito importante para não colocar. É essa questão de você, as explicações querem, mas eu acho que quando eu falo assim, acho que deveria buscar um pouquinho mais de informação para as explicações que elas vão chegar. Então, se você vê agora todas as explicações que você perguntou, eu dei as explicações que você queria. O Fábio não é um garoto. O Fábio tem 38 anos, estava com uma lordose. Eu tenho jogos importantes.
Né? Então, o que eu tenho que fazer? Preservar o Fagner. O Fagner tem 34 anos. Eu preciso voltar com o Fagner para ser o lateral que vai ofensivo, que volta, que marca, para não ter que não sobrecarregar o Bruno, que é um quebra-galho para jogar de zagueiro lateral. Então, tudo isso nós estamos pensando que nós vamos jogar jogos decisivos. Aí você vai falar assim, mas você está com a derrota, eu não posso estar preocupado com a derrota. A derrota dói, machuca. E perder da forma como nós perdemos, mais de uma vez, no final do jogo, porque é uma falta de um sacrifício maior, de uma vontade um pouquinho maior de chegar mais duro, chegar mais forte, marcar os caras mais, tá certo? E aí nós perdemos o jogo. Tá? Eu posso colocar tudo que nós fizemos de planejamento, por causa da derrota que nós tivemos, eu acho que nós fizemos a coisa que deveria ser feita, não foi eu só. Foram reuniões que nós tivemos com todos os departamentos, chegamos à decisão que isso era a melhor coisa que podia ser feita no momento. Vanderlei, é claro que o cenário ideal, pensando na proximidade desses 2 jogos decisivos da Sul-Americana contra o Fortaleza, seria que o Corinthians não tivesse próximo da zona do rebaixamento. Com essa derrota, segue ali aquela distância perigosa de 5 pontos. Vocês têm 2 jogos agora em casa, tem um jogo atrasado contra o Grêmio, que é um jogo que se fala muito, né? Tem gente que às vezes fala, porque tem um jogo atrasado, já contando que é uma vitória, mas não, é um jogo a ser disputado. Te pergunto o seguinte, agora com essa proximidade desses jogos decisivos e com essa decisão, com essa situação difícil no Brasileirão, ainda próximo ali dessa zona perigosa, quanto que fica atrapalhado também o planejamento da Sul-Americana? Porque não dá para poupar jogadores Deixa eu te responder, cara. Você está dizendo que nós estamos na zona de... Você pegou agora, eu vi a classificação agora. Ninguém consegue passar do Santos, está com 21 pontos. Então, como é que nós estamos com 5 pontos de diferença? Se nós tivéssemos mais 5 pontos para disputar o título, a sua pergunta é, pô, vocês estão a 5 pontos para poder disputar o título. Mas como está ali, os 5 pontos não interessa. Aí você está colocando a gente como se estivesse numa situação totalmente extrema e que... Não tá. Mas se eu estivesse para cima, você ia fazer a pergunta e pô, tá 2 jogos para poder ganhar o título. Então a pergunta é totalmente diferente. Mas vocês querem colocar a gente ali. Então, olhando a tabela hoje, se você também prestar as coisas, olhando a tabela, você vai ver o seguinte, que o Santos tem 21 pontos. Não ganhou. Ficou de 5 pontos de diferença. 5 pontos são 2 jogos. Então, nós podemos equiparar, não quer dizer que não seja uma coisa que tem que preocupar, que nós temos que trabalhar, mas eu não vejo dessa forma, porque eu vejo futebol de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo o seguinte, se eu tiver a 4 pontos da linha para ganhar o título, a pergunta vai ser, pô, você tem 2 jogos, aí como eu estou aqui você fala, pô, mas você está muito próximo, mas todo do mesmo jeito que eu estaria para cima, cara. Então eu acredito no trabalho, a gente vai pensar, eu já falei isso, a gente está pensando na Sul-Americana, são 2 jogos para a gente poder chegar à final. O jogo hoje contra o Fortaleza, claro, o Fortaleza é uma grande equipe, os jogadores estão jogando há 3 anos juntos, com esquema já de jogo determinado, com velocidade, troca, o jogador vai embora traz da mesma situação, o treinador coloca... Nós sabíamos que ia encontrar dificuldade, mas eu vou colocar na conta o seguinte, nós jogamos sem 6 jogadores que fazem diferença, a gente tem uma situação que eles vão voltar, então tudo isso eu tenho que pensar, mas eu respeito as perguntas, as opiniões, mas é que eu sou bem contestador, também gostaria que forçasse um pouquinho e vai, pô, mas se eu tivesse ali, pô, de segundo colocado para ser campeão, faltam 16 rodadas. Pô, nós temos chance, não temos? De ganhar um campeonato? Então é isso que eu quero falar. Então, quer dizer, as perguntas, elas variam de acordo com aquilo que você interessa para colocar. Oi, Lucha, Davi aqui, da Central do Timão. Hoje você colocou 3 jogadores que há muito tempo eles não estavam jogando, né? Que eram o Matheus, o Pedro e o Cantilho. Como você avalia a atuação deles e se você pretende continuar utilizando agora que a gente tem bastante jogadores pendurados também na sequência do Brasileiro? Eu vou falar o seguinte, eu falei primeiro, nós temos menos 6 jogadores, alguém teria que vir. Eu não quis desfalcar os juniores lá porque tinha um jogo decisivo, né? Então eu falei, não vou puxar os caras para cá. Aí coloquei os jogadores, o Cantilho está há muito tempo. O Cantilho teve uma lesão que ficou muito tempo para recuperar e voltou. Então teve a necessidade de colocar. Eu coloquei o jogador, não tem aquele negócio. O Pedro é um jogador que fui o primeiro jogador que eu acho que eu coloquei para jogar das categorias de base. Não sei se eu me recordo se foi isso aí. Primeiro, no jogo contra o Fortaleza, eu acho que foi isso, jogando pelo lado do campo. E ele saiu num jogo meio que, no intervalo do jogo, que ele não conseguiu fluir. Mas depois, na sequência de treinamento, deixando ele jogando pela direita, por dentro e por fora, e perguntando para ele, o que você gosta de jogar aqui por dentro aqui? Porque eu tenho o Yuri, que é o centroavante, e tem o Felipe, que os dois juntos não conseguem. Mas eu tinha que ter um outro jogador que eu, de repente, podia colocar 2 atacantes. E o Pedro se encaixa nisso. Então o Pedro, ele mereceu voltar a ter uma oportunidade. Não fui eu não dou porque eu gosto de que o cara é bonito ou feio, não. Ele tem que mostrar nos treinamentos que merece. O Maicon, vocês pegaram o Maicon buscou o espaço dele. Eu lembro como se fosse hoje. Lá no jogo, lá no Peru,
que ele estava no banco, já vinha no banco há um tempo com não produtividade, e aí ele entrou no jogo e falou, quero que você marque aquele cara homem lá, que nós vamos ganhar o jogo, porque você vai marcar o cara homem. Ele deixa comigo. Foi lá e marcou o cara homem, e começou a trabalhar e começou a buscar o espaço. Eu dou espaço para aquele cara que busca. Entendeu? Então, eu falo, mas todo mundo tem que estar preparado, porque nós vamos precisar. Na foto que você vai ganhar alguma coisa, sempre sai um jogador diferente. Então, eles estão aí, cara. O Cantilho voltou a treinar, eu precisei dele no jogo, porque o Gustavo, Gabriel, voltou, o Fausto não pôde viajar, né? E aí o Gabriel voltou de viagem, chegou ontem, era 2 horas da tarde, botei o jogador. Mas ele tem 17 anos, mas é ser humano, cara. Então vai sentir um jogo pesado, um jogo de correria. Aí eu acho que eu tenho que botar o Cantilho. Eu vou botar quem? Eu não jogo, cara. Não é mais de volante. De lateral esquerdo já era complicado, né? Imagina de volante. Esse seria doido, né, cara? Então tem que colocar os caras para jogar. Vanderlei Luxemburgo, Pedro Maestro, repórter do meu timão. O Fagner não jogou, o Léo ficou escolhido para o time titular. E no segundo tempo o Mendes foi lá improvisado na lateral direita. Qual o motivo não ter trazido o Rafael Ramos? Ele ainda faz parte dos planos do Corinthians na temporada? Assim, cara, se eu falar uma coisa pra vocês que eu sou bem prático, né? O Rafael Mano tá no elenco, cara. Ele teve chance, não teve? Oportunidade? Ou não teve? Tô te perguntando. Não teve oportunidade? Não teve oportunidade? Se ele não veio pra cá, alguma coisa aconteceu com o Lemaná começou a jogar. Porque eu não vou querer entrar no mérito do Rafael, por isso, aquilo, outro. Eu quero saber se ele teve oportunidade? Teve, diversas oportunidades. Se eu não trouxe, é porque alguém passou, mereceu que ele tivesse um outro jogador. É isso que é assim que é futebol. É a mesma coisa se você for na tua empresa, você for para fazer um trabalho e você não fizer bem feito, algum outro vai chegar no teu lugar. Então o futebol não é diferente, não. O importante é você dar a oportunidade para as pessoas mostrarem que tem. Não tem sacanagem. Não tem sacanagem. Tem o cara mostrar ou não mostrar que vai ou que não vai. Foi dada a oportunidade. Não veio. Eu não vou ficar questionando aqui o cara que não veio. Mostrar quem veio. Eu acho que é bem por aí, cara. Oi, Vanderlei, Marcel Riso da Itatiaia. Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar 3 vezes em 19 dias, um período bem curto. Oi? Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar 3 vezes em 19 dias, né? Um período bem curto. O que dá para tirar do jogo de hoje para esses 2 confrontos da Sul-Americana? Vão ser jogos diferentes, não tenho dúvida que vão ser jogos diferentes, né? Um jogo decisivo, a característica muda totalmente, né? O jogo era um jogo importante para nós sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar. O Fortaleza é uma grande equipe, não é só para jogar contra o Corinthians, é uma grande equipe do futebol brasileiro hoje. E nós vamos jogar agora 2 jogos decisivos, confronto de passar por uma final de competição. E nós temos que entender que a conquista de alguma coisa, ela não vem porque vai cair do céu, não. Você tem que se sacrificar por ela, tem que trabalhar por ela. E é bem isso que nós vamos fazer, né? É claro que o resultado hoje é doído, porque você, 49 minutos do segundo tempo, você tomar um gol, né? E com a bola nos pés do ataque, olha só, com a bola nos pés do ataque, e aí você não tem a rapidez, a necessidade da rapidez. Negocia a bola, mastiga a bola, faz a bola girar para um lado, para o outro, deixa o time acomodar, entendeu? Aí perdemos a bola de ataque e fizemos o gol. Aí o cara tá 2 metros de distância do cara lá. Pô, alguém tem que ir 2 metros de distância, sacrifica, tá morto 2 metros de distância, vai lá e ajuda o cara. Essas coisas que fazem você ganhar ou perder. Então isso é uma coisa que a gente vai... são jovens que têm potencial, mas tem que aprender muita coisa para sair de um estágio para outro. E nós estamos dando essa oportunidade para eles. Né? Eu sou muito cobrado, né? Por que você não botou o Wesley? Essa é cobrando. Por que você não colocou o Wesley? Eu falo, vai com calma que o Wesley está se preparando ainda, né? Tá se preparando, cara. Aí você já jogou um jogo, fez um gol. Mas quero ver como é que ele vai se comportar daqui para frente. É um baita jogador de futebol, mas tem muita coisa que aprender ainda. Então é isso que nós estamos aí buscando. Os mais experientes já sabem o caminho da roça, né? Os mais novos têm que aprender o caminho da roça, cara. Chamou. Boa noite, Mário Kempis, do blog do Kempis. Por favor, você poderia explicar porque eu não lembro, assim, alguma vez que um time do tamanho do Corinthians relacionou 21 jogadores para uma partida e não 22 ou mais, com 3 goleiros. Você sempre fala, e eu vi muita gente criticando você, que vocês decidem, você com vários departamentos. Essa escolha de somente 21 jogadores também foi escolhida entre todos os departamentos? Você poderia, por favor, explicar? Mas eu te respondi, cara, que você não prestou atenção. Os nossos juniores estavam jogando um jogo decisivo. Foi só por isso que Claro, se eu não trouxe pra cá porque eu sou maluco? Não, jamais. Então, se eu não sou maluco. É porque, cara, se eu não trouxe é porque o nosso time tava... Eu ia relacionar o Bahia, tem o Rian, mas eles estavam jogando, já tirei tanto jogador do Danilo, daqui a pouco ele vai vir subir lá no próximo, vai me dar umas porradas. Para de tirar jogador daqui, cara. Toda hora vem tirar jogador aqui.
E eles estavam jogando um jogo importante, cara. Nós chegamos até a comentar, vamos pegar o Bahia? Não, mas não vai pegar o Bahia, porque tinha... Pois aí o Fausto ficou fora. Pô, vamos pegar o Bahia, não vamos deixar ele jogar o jogo lá. Mas eu queria que eu trouxesse ele pra cá pra dar uma carimbada nele, pra pessoa ver que é um jogador que nós estamos de olho nele. O Rian, que jogou lá e fez um gol lá no... Depois teve uma lesão. A gente podia buscar ele, cara, mas como é que eu ia tirar de novo? Já tem tanto jogador pra cá, cara. Eu tinha te respondido isso aí. Não pra você, pra uma outra pergunta. Vanderlei, boa noite. Casqueiro da Rede Multicomunicação. Diferente do que a imprensa fala, para mim, meu irmão, você tira leite de pedra. Você é mágico, né? O presidente do Corinthians, ele foi muito inteligente quando ele lhe chamou, porque você fez uma reformulação. Você chegou para aquele pessoal e disse, a molecada vai passar. E eu queria saber de você, Luxemburgo. Hoje, o Corinthians não é o Corinthians que vai enfrentar o Fortaleza. Não é o Corinthians que vai brigar pela semifinal, pela final do campeonato da Sul-Americana. Eu queria saber de você, Luxemburgo, o que é que você prepara para esses 2 grandes jogos contra o Fortaleza? Porque você trouxe hoje um time que primeiro marcou com bloco baixo, depois saiu, equilibrou o jogo. O Corinthians foi melhor no segundo tempo, uma boa parte do segundo tempo, né? Porque a substituição, quando você abriu o Wesley na esquerda, empatou a subida do Tinga, prendeu um pouco o Marinho. E eu queria saber de você, Luxemburgo, com toda sinceridade, qual é a mágica? O que é que vai acontecer? Porque tem aquele pessoal mais rodado, né, que tem experiência, mas você está botando ali a pitadinha do Luxemburgo, o que esperar desse grande jogo, que eu estava narrando o jogo lá em cima. Eu digo, torcedor do Fortaleza, não espere que esse não é o Corinthians que vai enfrentar o Fortaleza pela Sul-Americana. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ser um time totalmente diferente. 6 jogadores faz uma baita diferença numa equipe, né? Um faz, né? Imagina 6, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos entrar na semifinal da competição, para ir à final, com uma condição de brigar para chegar à final. Mas brigar como o Corinthians. Como tem que brigar como o Corinthians. Não é bater em ninguém, é jogar bola, jogar uma decisão, jogar pesado uma decisão. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser dessa forma. Só tem uma coisa que as pessoas têm que entender. Quem está no dia a dia lá, eu não tive nenhum, até hoje, nenhum problema de relacionamento ou com jogadores ou com a diretoria. Nós temos uma proximidade muito grande. Eu não tomo nenhuma decisão que não seja conversando e dialogando para tomar as decisões. E eu não estou aqui para vir publicamente crucificar ninguém. É gestão, cara. É um processo. Eu não trabalho para o Vanderlei Luxemburgo, não sou técnico do Vanderlei Luxemburgo, eu sou técnico do Corinthians. E quando o presidente falou que ia vender alguma coisa, que surgiu alguma coisa, ele sentou e conversou comigo. Como nós fomos contratar alguma coisa, nós sentamos e conversamos para contratar algum jogador. Alguns nós tentamos contratar, mas não tinha possibilidade de fazer a contratação que nós queríamos que fizesse. Vou botar uma faca no peito, então, que não, eu tenho que me virar. Se eu não me virasse, eu não tinha conseguido buscar um Gabriel Moscardo, não teria buscado um Pedro, não teria buscado esses jogadores todos, porque você tem que se virar. Não conseguiu, você tem que se virar e trabalhar para o clube, para a empresa que paga o seu salário. Então eu tenho essa minha coisa profissional de entender que é assim que funciona. Então eu não vou chegar, vocês não vão ver isso em mim nunca. Faltou um pouquinho mais de vontade, assim, de sofrer pela derrota. Tem que ter. A vitória, ela vem com sofrimento para que você não seja derrotado. Sofrer pela derrota que ela vai vir a vitória. Porque está sofrendo, está ralando, está não sei o quê. Isso é que eu quero. E o Corinthians é dessa forma. Jogador que achar que vai jogar no Corinthians só com a parte técnica, jogando para lá e para cá, não vai jogar. O Corinthians tem que ser um jogador que seja determinado. E agora vamos jogar jogo desse jogo, vai ser dessa forma. Então eu estou satisfeito no Corinthians, bastante satisfeito, porque é um trabalho difícil de ser feito, mas eu fui contratado para trabalhar para o Corinthians e eu tenho trabalhado para o Corinthians em conjunto com todos os jogadores e a diretoria. Então você não tem a dúvida que nós vamos chegar numa semifinal de competição de uma maneira diferente, porque eu não ia fazer um planejamento de pegar alguns jogadores que vocês me cobraram que não vêm para cá, porque eu simplesmente achei que deveria fazer. Não, foi o departamento médico, departamento de fisioterapia, departamento físico, diretoria, todo mundo chegou. Não, nós temos que pensar nos 2 jogos que nós vamos ter para frente. Esse jogo aqui, nós temos que avançar com esses jogadores que estão se recuperando um pouco mais de tempo. Para que se eu tiver o Renato com uma lesão muscular, 3 semanas, são 3, 4. Se o Fagner tiver, são 3, 4 semanas. Nós estamos a 2 meses, 2 meses e meio de terminar a competição. Por que eu vou correr um risco num jogo
importante do Campeonato Brasileiro, em cima da pergunta que ele fez aqui, com a derrota do Santos, nós continuamos, não mexeu absolutamente nada, correu o risco de ter um jogador que são importantes para nós dentro da competição que nós vamos disputar. É isso que nós temos que pensar. Eu entendo o torcedor, eu entendo vocês da imprensa, a pancada vem doída, vem pegando pesado, mas, cara, é igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra. O importante é você ter a noção daquilo que você está fazendo e estar sempre conversando com as pessoas. Porque as pessoas têm pensam que o Luxemburgo é um cara radical que vê tudo. Não, muito pelo contrário. Eu sempre trabalhei em equipe, Eu não consigo mudar, porque trabalho em equipe é a essência da vida, meu camarada. Quando você tem um grupo, você não pode conjugar, vai na primeira pessoa do singular, nunca. Eu sou importante. Não, nós somos importantes. Nós é o Corinthians. Todo o corpo diretivo, todo o corpo técnico, todo o funcionário, nós somos importantes. E eu só consigo trabalhar dessa forma. Obrigada, Vanderlei, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Boa noite. TV Artilheiro.